Estávamos prestes a sair para um passeio em família, e todas as crianças gritavam de empolgação. Meu pai, irritado, mandou que se acalmassem. Como ninguém obedecia, ele agarrou minha filha e enrolou um fio no pescoço dela, tentando enforcá-la. Entrei em confronto com ele, mas minha mãe o apoiou, dizendo: vai em frente, do que você está esperando? Ela sempre foi a inútil. Minha irmã pegou os filhos dela e saiu correndo, e meu pai gritou para ela: não se preocupe, não vou fazer isso com seus filhos. Corri para arrancar minha filha das mãos dele, mas minha mãe me viu e começou a me bater e me empurrar para longe. Meu pai ainda acrescentou: algumas crianças precisam de uma disciplina mais dura que outras. Liguei para o 190 e, quando a polícia chegou, mostrei as imagens da câmera da entrada da casa. A partir daí, não deixei ninguém escapar. Meu nome é Maia, e essa é a história do dia em que minha família mostrou sua verdadeira face e como garantir que eles enfrentassem as consequências de seus atos. Tenho 32 anos e sou mãe solo da minha filha maravilhosa, Lily, que acabou de completar 7 anos. Depois do meu divórcio, há 2 anos, me mudei de volta para Millbrow, minha cidade natal, acreditando que teria o apoio da família. Pelo menos era o que eu pensava. Meus pais, Vincent e Clary, moram em uma casa grande, com uma entrada longa, na mesma cidade supostamente perfeita para encontros familiares. Minha irmã, Nena, de 29 anos, tem 3 filhos, os gêmeos Michael e Matthew, de 6 anos, e a pequena Sofia, de 4. Meu relacionamento com meus pais sempre foi complicado. Crescendo, eu era a filha rebelde, enquanto Nina era claramente a filha de ouro. Nada do que eu fazia era suficiente, e de alguma forma tudo o que dava errado era colocado na minha conta. Achei que as coisas haviam mudado quando me tornei adulta, especialmente depois do nascimento de Lily. Meus pais pareciam se encantar por ela, e eu, ingenuamente, acreditei que tínhamos virado uma nova página. O incidente aconteceu em um domingo de fim de abril. Era um daqueles dias perfeitos de primavera, quente, com uma brisa suave. Havíamos planejado um passeio em família ao zoológico local, e todos se reuniriam primeiro na casa dos meus pais, para irmos juntos no mesmo carro. Lily vinha falando dessa viagem fazia semanas e, naquela manhã, estava praticamente pulando de tanta empolgação. Cheguei à casa dos meus pais por volta das 10 horas com Lily tagarelando sem parar sobre todos os animais que queria ver. Naja estava lá com os 3 filhos, e o barulho era exatamente o que se espera de 4 crianças animadas, entre 4 e 7 anos. Elas corriam pela sala, gritando de alegria e falando ao mesmo tempo sobre leões, elefantes e pinguins. Mamãe, você acha que vai ter filhotes? Lily perguntou pela 10ª vez, puxando minha manga. Espero que sim, querida, respondi, ajeitando sua mochilinha com lanches e o bichinho de pelúcia favorito. Meu pai, Vincent, estava na cozinha pegando o cooler cheio de bebidas e sanduíches para a viagem. Ele é um homem grande, com quase 1,90 metros, forte como o mestre de obras que foi antes de se aposentar. Mas sua voz sempre foi o traço mais intimidador, grave e retumbante, capaz de silenciar uma sala inteira. Certo, pessoal. Hora de ir para os carros, anunciou, sua voz facilmente se sobrepondo ao falatório das crianças. Mas elas estavam agitadas demais para ouvir. Lily corria atrás de Michael enquanto Matthew e Sofia brincavam de pega-pega perto da escada. O barulho era alto, sim, mas era um barulho feliz de crianças animadas com um dia divertido pela frente. Ei, acalmem-se. A voz do meu pai ecoou pela casa, fazendo todos congelarem por alguns segundos. O silêncio durou uns 3 segundos antes de a agitação voltar. Lily riu e continuou correndo atrás de Michael, sem perceber a fúria que se formava no rosto do avô. Foi aí que tudo desandou. Eu estava no corredor ajudando minha mãe, Clary, a pegar a bolsa e a mochila de Sofia quando ouvi os passos pesados do meu pai atravessando a sala rapidamente. Olhei a tempo de vê-lo ir direto até o armário perto da porta de entrada. Vincent, o que você está fazendo? Perguntou minha mãe, mas havia algo no tom dela que me gelou o estômago. Não era preocupação. Era expectativa. Meu pai saiu do armário segurando um fio elétrico grosso, do tipo usado em eletrodomésticos pesados. Tinha quase 1 metro, revestido de borracha preta, e ele o empunhava como uma arma. Está na hora dessas crianças aprenderem a ter respeito, disse, olhando a sala até que seus olhos se fixaram em Lily. Meu sangue gelou. Lily era a mais próxima dele.
Tinha parado a brincadeira para encarar curiosa o que o avô segurava, sem entender o perigo. Pai, larga isso agora, falei, com uma firmeza que não refletia o pânico dentro de mim. Ele me ignorou. Segurou Lily pelo braço e começou a enrolar o fio em volta do pescoço dela. Ela soltou um grito pequeno, de medo, e olhou desesperada para mim. Mamãe? Chamou, e o terror na voz dela me fez reagir. Solta ela agora. Gritei, correndo na direção deles. Mas minha mãe entrou no meu caminho. E as palavras que ela disse me perseguirão pelo resto da vida. Vai em frente, Vincent. Do que está esperando? Ela sempre foi a imprestável mesmo. Senti como se tivesse levado um tapa. Minha própria mãe falando assim da neta de 7 anos, como se fosse lixo descartável. Os olhos de Lily se arregalaram de confusão e dor. Mesmo tão pequena, ela entendeu que a avó dizia algo horrível sobre ela. A sala virou um caos. Na agarrou Michael e Matthew, pegando Sofia com o outro braço. Vamos, crianças, esperar no carro, disse apressada, levando-os para a porta. Mas a voz do meu pai a parou. Não se preocupe, Na. Eu não vou fazer isso com seus filhos. Eles sabem se comportar. O favoritismo era tão cruel que me tirou o fôlego. Ele ameaçava minha filha, mas deixava claro que jamais faria o mesmo com os filhos de Na. A mensagem era clara, Lily era menos, indigna do mesmo amor e proteção. Não aguentei mais. Avancei, tentando arrancar Lily dos braços dele. Afaste-se da minha filha. Gritei. Foi então que minha mãe enlouqueceu. Começou a me dar tapas no rosto e nos braços, me empurrando com uma força surpreendente. Como você ousa desrespeitar seu pai? Gritava, arranhando meu rosto. Ele só está tentando ensinar comportamento. Eu estava em choque. Meus próprios pais estavam contra mim e ameaçavam minha filha, enquanto minha irmã já tinha garantido a segurança dos filhos. A diferença de tratamento era gritante, cruel e absurda. Algumas crianças precisam de uma disciplina mais dura que outras, disse meu pai, como se comentasse o clima. Esse foi meu limite. Lily chorava, ainda presa, olhando para mim com total confiança de que eu a salvaria. Na já estava do lado de fora com os filhos, parada ao lado do carro, sem mover um dedo para ajudar. Eu estava sozinha contra meus pais, que agiam como monstros. Tremendo, tirei o celular do bolso e disquei 190. Polícia, qual a emergência? Preciso de viatura na rua OC 1247. Imediatamente falei, a voz trêmula. Meu pai está ameaçando minha filha de 7 anos com um fio, e minha mãe está me agredindo fisicamente. A senhora está em perigo imediato? Sim. Respondi, sem tirar os olhos de Lily. Minha filha está sendo mantida à força por um homem armado com um fio. Meu pai me ouviu ao telefone. Seu rosto mudou de raiva para algo que parecia preocupação, mas já era tarde. O estrago estava feito, e eu não iria recuar. Você chamou a polícia contra sua própria família? Minha mãe perguntou, incrédula. Eu chamei a polícia contra pessoas que estavam ameaçando minha filha, respondi, fria. Meu pai finalmente soltou Lily, que correu direto para os meus braços. Agarrei Lily nos braços, sentindo o corpinho dela tremer contra o meu. Ela enterrou o rosto no meu pescoço, e pude sentir suas lágrimas encharcando minha camisa. Tá tudo bem, meu amor, sussurrei. A mamãe está aqui. Ninguém vai te machucar. A polícia chegou em menos de 10 minutos, embora para mim tenha parecido uma eternidade. 2 policiais, uma mulher jovem e um homem mais velho se aproximaram da casa com calma profissional. Meus pais já tinham se recomposto, exibindo o melhor sorriso para as autoridades. Bom dia, disse a policial. Recebemos uma chamada sobre uma briga doméstica. Deve ter havido um mal-entendido, respondeu meu pai, com a voz agora calma e controlada. Minha filha exagerou diante de uma disciplina familiar normal. Senti a raiva crescer no meu peito. Ele ia tentar mentir, me pintar como a filha histérica que não sabe lidar com uma correção mais dura. Mas eu tinha algo que ele não sabia. Oficiais, preciso mostrar algo a vocês, falei, ajustando Lily no meu colo. Meus pais têm câmeras de segurança que gravam a entrada da casa. Tudo o que aconteceu foi registrado.
A expressão deles mudou imediatamente. O rosto do meu pai empalideceu, e a boca da minha mãe se abriu em choque. Tinham esquecido completamente do sistema que instalaram no ano anterior, depois de uma série de furtos de pacotes no bairro. Isso é verdade, senhor? Perguntou o policial. O senhor tem gravações do incidente? Meu pai gaguejou antes de admitir. Sim, mas deve ter havido um engano. Gostaríamos de ver as imagens, disse a policial, num tom que deixava claro que não era um pedido. Os 30 minutos seguintes foram angustiantes. Ficamos em silêncio enquanto eles revisavam o vídeo no computador do meu pai. O sistema gravava tanto vídeo quanto áudio, e como tudo aconteceu perto da porta aberta, cada palavra ficou registrada, os choros assustados de Lily, os comentários cruéis da minha mãe dizendo que ela sempre foi inútil, o favoritismo explícito do meu pai com os filhos de Nena e até o som dos tapas que levei. Quando terminaram, o semblante profissional dos policiais havia mudado. Eles trocaram um olhar que dizia tudo. Senhor Vincent Johnson, o senhor está preso por colocar uma criança em perigo e agressão com arma, declarou o policial. Senhora Clary Johnson, acrescentou a policial. A senhora está presa por agressão física. Isso é um absurdo. Protestou minha mãe, enquanto as algemas se fechavam em seus pulsos. Ela é nossa neta, temos o direito de discipliná-la. Não, senhora, respondeu a policial, firme. Ninguém tem o direito legal de ameaçar uma criança com uma arma, independente da relação familiar. Enquanto via meus pais sendo levados algemados, senti uma mistura de emoções. Havia satisfação, sim, mas também uma tristeza profunda. Era o fim da família como eu conhecia, talvez, no fundo, isso fosse o melhor. Naquela noite, Lily e eu ficamos em um hotel. Eu não suportava a ideia de voltar para meu apartamento, que ficava a poucos quarteirões da casa dos meus pais. Precisava de espaço e tempo para pensar nos próximos passos. Mas eu sabia que não pararia por ali. As prisões eram só o começo. Na manhã seguinte, liguei para o Departamento de Proteção à Criança e Família e registrei uma denúncia formal. Também contratei uma advogada de direito de família, Margarete Reis, especialista em casos de bem-estar infantil e direitos de avós. Maia, disse Margarete no nosso primeiro encontro, o que aconteceu com Lily é considerado abuso infantil pela lei. O fato de termos isso gravado em vídeo nos dá uma base jurídica muito forte. Quero garantir que isso nunca mais aconteça, respondi. Não só com Lily, mas com nenhuma criança. Podemos seguir por vários caminhos, explicou Margarete. Medidas protetivas, garantias de custódia e até um processo civil por danos emocionais e trauma. Solicitei ordens de proteção emergenciais contra meus pais, proibindo qualquer contato com Lily ou comigo. O juiz concedeu imediatamente, após revisar o vídeo. Mas eu não parei. Também entrei com um processo civil por danos emocionais, trauma à minha filha e despesas médicas da terapia que Lily precisaria para lidar com tudo isso. O processo criminal avançou rapidamente. Meus pais contrataram um advogado, Thomas Bradley, que tentou argumentar que era apenas um assunto de família exagerado. Mas a gravação era irrefutável, e a promotora, Janette Walsh, estava determinada a buscar justiça. Isso não é disciplina familiar, afirmou Walsh em tribunal. É o caso de dois adultos ameaçando uma criança com uma arma, enquanto deixam claro que jamais fariam o mesmo com outras crianças. Isso é discriminação, favoritismo e abuso. Na audiência preliminar, surgiram detalhes ainda mais perturbadores. O investigador de proteção à infância, David Park, relatou que, durante as entrevistas, Michael havia comentado: "O vovô sempre fica muito bravo com a Lily, mas nunca com a gente." Parece haver um padrão de tratamento diferenciado, concluiu Park em seu depoimento. O próprio neto do réu confirmou que a vítima, Lily, era tratada de forma mais dura do que os primos. Minha irmã, Na, foi chamada a depor, e eu a vi se contorcer na cadeira de testemunha, tentando minimizar o que havia acontecido. Achei melhor tirar meus filhos dali, disse ela, quando perguntada por que não interveio. Não queria que vissem nada perturbador. Mas você deixou sua sobrinha em perigo? Pressionou a promotora. Achei que a Maia daria conta, respondeu Na, sem convicção. Você achou que uma mulher sendo agredida pela própria mãe teria condições de proteger a filha de um homem armado? Rebateu a promotora. Na não teve resposta.
O julgamento criminal ocorreu 8 meses depois, em dezembro. Lily era muito nova para depor, o que provavelmente foi o melhor, mas o vídeo falava por si só. Eu testemunhei sobre o histórico de tratamento diferenciado que ela sempre recebeu em comparação aos primos e sobre o impacto emocional em nós duas. Minha filha ainda tem pesadelos, contei ao júri, chorando. Ela me perguntou por que a avó disse que ela era inútil, e eu não sei como explicar tamanha crueldade para uma criança de 7 anos. O advogado dos meus pais tentou argumentar que foi apenas um lapso de julgamento, uma situação estressante que saiu do controle. Mas a promotora reproduziu o áudio da câmera de segurança, e a voz da minha mãe ecoou no tribunal. Ela sempre foi a inútil. Sempre. Isso não foi um lapso momentâneo, repetiu a promotora Walsh ao júri. Foi a expressão de uma crença enraizada sobre o valor dessa criança. O júri deliberou por 4 horas antes de chegar ao veredicto. Meu pai foi considerado culpado por colocar uma criança em perigo e agressão com arma, minha mãe, culpada por agressão física. A sentença: meu pai recebeu 18 meses de liberdade condicional, 200 horas de serviço comunitário, aulas obrigatórias de controle de raiva e uma ordem de afastamento de 5 anos contra Lily e contra mim. Minha mãe recebeu 12 meses de condicional, 150 horas de serviço comunitário e a mesma ordem de proteção de 5 anos. Mas o caso criminal era só a primeira parte do meu plano. Durante o processo, descobri informações perturbadoras que me mostraram que aquele incidente não tinha sido tão isolado quanto eu pensava. Cerca de 3 meses depois, em uma sessão de terapia, a doutora Martinez sugeriu que eu conversasse com as professoras de Lily para entender melhor seu estado emocional na escola. Fui então falar com a senhora Robinson, professora do 2º ano com mais de 15 anos de experiência. O que ela me contou fez meu sangue ferver novamente. Maia, percebi alguns padrões preocupantes no comportamento da Lily nos últimos meses, disse a professora, com delicadeza. Ela anda muito ansiosa com as visitas à família, especialmente quando sabe que vai ver seus pais. Que tipo de ansiedade? Perguntei, já com um aperto no estômago. Ela começa a sentir dores de barriga no domingo à noite, sabendo que vai vê-los no fim de semana. Também fez alguns comentários que me deixaram em dúvida se deveria trazer à tona. Que tipo de comentários? A professora pegou uma pasta com os trabalhos de Lily. No mês passado fizemos um projeto de árvore genealógica. Lily se desenhou bem menor que os primos. Quando perguntei por quê, ela respondeu: a vovó diz que não sou tão boa quanto eles, então devo ser menor. Foi como levar um soco no estômago. O tratamento cruel da minha mãe já vinha de muito tempo e estava afetando a forma como minha filha se via. Tem mais, continuou a professora. Num trabalho sobre tradições familiares, Lily escreveu que sua tradição favorita era quando o vovô não gritava com ela. Isso me preocupou muito, mas ela se fechou quando tentei perguntar mais. Agradeci e saí da escola com o estômago embrulhado. Naquela noite, conversei com Lily de forma suave sobre os avós, tomando cuidado para não influenciar suas respostas. Querida, como você se sente quando vamos visitar a vovó e o vovô? Perguntei, enquanto nos aconchegávamos no sofá. Ela ficou em silêncio por um tempo, mexendo na barra do pijama. Às vezes, eu fico com medo, admitiu baixinho. Medo do quê, meu amor? O vovô faz cara brava pra mim mais do que pro Michael, pro Matthew e pra Sofia. E a vovó fala coisas que fazem minha barriga doer. Que tipo de coisas? Tipo, quando derramei suco no mês passado, ela disse que eu era desastrada como sempre. Mas quando a Sofia deixou cair os biscoitos, a vovó falou: acontece, querida. Cada revelação era como uma nova facada no meu coração. Meus pais vinham abusando emocionalmente da minha filha há meses, talvez até mais tempo, e eu tinha sido ingênua demais para perceber. Achei que seus comentários fossem apenas rabugices típicas de avós, mas agora via claramente, era favoritismo sistemático que destruía a autoestima da minha filha. Imediatamente liguei para a doutora Martinez e marquei uma sessão de emergência. Durante a consulta, ela me ajudou a entender a dimensão do que Lily vinha passando. O que você descreve é abuso emocional, disse a doutora Martinez sem rodeios. O tratamento desigual, as críticas, o favoritismo, tudo isso é uma forma de trauma psicológico que pode ter efeitos duradouros se não for tratado. Há quanto tempo você acha que isso vem acontecendo? Perguntei.
pelas respostas da Lily e os exemplos que você trouxe, acredito que vem crescendo gradualmente há pelo menos um ano, talvez mais. O episódio com o fio não foi um caso isolado, mas uma escalada de padrões já existentes. Essas informações se tornaram prova crucial tanto no processo criminal quanto na ação civil que eu preparava. A doutora Martinez forneceu relatórios detalhados sobre as reações traumáticas de Lily e as intervenções terapêuticas necessárias para sua recuperação. Mas eu não parei por aí. Procurei meu primo Mark, irmão mais velho da Ana, que morava do outro lado do país. Ele sempre foi o porta-voz da verdade da família, aquele que apontava a disfunção quando via. Maia, que bom que você ligou, disse Mark, quando expliquei o que havia acontecido. Já faz tempo que estou preocupado com a forma como mamãe e papai tratam a Lily. Então você também percebeu? Perguntei. No último Natal, vi o papai criticar a Lily por falar alto na hora de abrir os presentes. 5 minutos depois, ele estava rindo quando Michael fazia ainda mais barulho. E a mamãe, ela comentou, num tom bem desagradável, que a Lily puxou pro seu lado da família. Por que você não disse nada? Questionei, embora já soubesse a resposta. Tentei falar com a Nina, mas ela me ignorou. Disse que eu estava exagerando. E como você parecia lidar com a situação, pensei, sei lá, que você tinha isso sob controle. Mark concordou em dar um depoimento para minha ação civil relatando os episódios de favoritismo que presenciou. Mas ele também revelou algo que me revirou o estômago. Maia, tem mais uma coisa. No verão passado, quando você foi ao banheiro durante o churrasco, ouvi a mamãe dizer para Ana que tinha medo da Lily dar tanto trabalho quanto você dava quando criança. E Ana não discordou. Ou seja, minha irmã sabia do tratamento desigual e nunca fez nada para impedir. Pelo contrário, parecia até concordar. Essa traição doeu ainda mais. Com essas novas informações, minha advogada, Margarete, conseguiu montar um caso ainda mais sólido. Tínhamos a documentação de um padrão de abuso emocional, testemunhos e avaliações profissionais sobre os danos psicológicos causados. A ação civil foi onde realmente os atingi, onde doeu. Margarete fez um trabalho impecável, registrando não só o trauma imediato do incidente, mas também os efeitos psicológicos de longo prazo sobre Lily e o impacto financeiro para nossa família. Estamos pedindo indenização por custos de terapia passados e futuros, dor e sofrimento, angústia emocional e danos punitivos, explicou Margarete. As provas em vídeo tornam esse caso muito forte. Nos depoimentos, os verdadeiros rostos dos meus pais apareceram. Sob juramento, quando questionado sobre o tratamento dado a Lily em comparação com os filhos da Ana, meu pai chegou a insistir. Algumas crianças precisam de uma orientação mais firme. A Lily sempre foi mais difícil que os outros netos. De que forma uma criança de 7 anos pode ser considerada difícil? Perguntou Margarete. Ela é mais sensível, chora mais, exige mais atenção. E sua solução foi ameaçá-la com um fio? O advogado dele protestou, mas o estrago estava feito. Ele havia admitido, sob juramento, que tratava minha filha de forma diferente por causa da personalidade dela. O depoimento da minha mãe foi ainda pior. Quando confrontada sobre ter chamado Lily de imprestável, tentou alegar que se referia ao comportamento, não à criança em si. Senhora Johnson pressionou Margarete. A senhora disse ao seu marido para ir em frente quando ele estava com uma arma na mão ameaçando sua neta. Como justifica isso? Eu estava frustrada. As crianças não estavam obedecendo. Todas as crianças ou só a Lily? Bem, a Lily estava particularmente difícil. Difícil como? Ela estava correndo, como as outras. Então qual foi a diferença entre o comportamento dela e o dos primos? Minha mãe não conseguiu responder. Não havia diferença alguma. Lily fazia exatamente o que os outros faziam, mas só ela foi ameaçada com violência. A ação civil, que correu em paralelo ao processo criminal, foi encerrada em fevereiro do ano seguinte com um acordo de $85 mil. Meus pais tiveram que liquidar parte das economias da aposentadoria para pagar. Isso me trouxe uma satisfação amarga. O dinheiro seria usado para a terapia da Lily e para seu fundo universitário. Mas eu ainda não tinha terminado. As consequências sociais já começavam a aparecer mesmo antes de eu tomar qualquer outra atitude.
Notícias correm rápido em cidade pequena, ainda mais quando envolvem processos na justiça e cobertura da mídia. Meus pais estavam aprendendo que suas ações tinham repercussões muito maiores do que imaginavam. A senhora Patterson, que morou ao lado deles por 20 anos, me parou no mercado para contar o que tinha visto do quintal dela. Maia, preciso que você saiba que o que vi naquele dia me deixou enjoada, disse. Eu ouvi os gritos, olhei pela janela e vi seu pai pegar aquele fio e sua mãe te bater. Se eu tivesse seu número, teria chamado a polícia eu mesma. Descobri que vários vizinhos também tinham testemunhado partes do incidente pelas janelas ou por cima das cercas. A senhora Patterson contou que o grupo de WhatsApp da vizinhança estava em choque com o que tinham visto. Seus pais sempre foram respeitados aqui, mas depois disso as pessoas estão olhando para eles de outra forma. Os Henderson, 3 casas abaixo, disseram que não deixam mais os netos brincarem no quintal quando seus pais estão lá fora. Isso me deu uma ideia. Em vez de deixar meus pais inventarem uma versão distorcida, eu decidi controlar a narrativa. Comecei a documentar tudo e postar nas redes sociais. Compartilhei a história no Reddit, que viralizou e trouxe centenas de mensagens de apoio de outros pais que também enfrentaram famílias tóxicas. O post passou de 50 mil votos positivos e milhares de comentários. Além do apoio, chamou a atenção da imprensa local. A Channel 7 News entrou em contato para fazer uma matéria sobre abuso e favoritismo de avós dentro da família. No começo, hesitei em expor tudo fora da internet, mas minha advogada, Margarete, achou que poderia fortalecer o processo civil. A atenção pública costuma incentivar os réus a fazerem acordo em vez de arrastar o processo, ela explicou. E sua história pode ajudar outras famílias a reconhecerem padrões parecidos. Aceitei a entrevista com a condição de que o rosto e o nome da Lily fossem preservados. A matéria foi ao ar no Jornal da Noite com imagens das câmeras de segurança editadas e minha entrevista falando sobre enfrentar abusos familiares. A resposta foi imensa, a emissora recebeu centenas de ligações e e-mails me apoiando. Mais importante ainda, isso aumentou a pressão para que meus pais resolvessem logo o processo civil. No dia seguinte à exibição, recebi uma ligação inesperada de Nina. Maia, o que você fez? Ela sussurrou, furiosa. A cidade inteira está falando da gente. Os amigos dos meus filhos perguntam na escola. Eu contei a verdade e respondi calma. Se você não gosta de como a verdade soa, talvez devesse ter feito outras escolhas naquele dia. Você está destruindo a família por causa de um mal-entendido. Mal-entendido? Nosso pai pegou um fio para bater na minha filha, enquanto nossa mãe o incentivava. E você ficou parada assistindo. O que nisso é mal-entendido? Ele não ia realmente bater nela. Como você sabe? Estava disposta a arriscar a segurança da minha filha nessa suposição? Ela não conseguiu responder assim como não conseguiu no tribunal. A cobertura também trouxe consequências profissionais para a própria Nina. Ela trabalhava como caixa no First National Bank e seu gerente a chamou para conversar depois que clientes começaram a reconhecê-la da reportagem. Nina, vários clientes perguntaram sobre sua participação nesse caso. Não podemos controlar sua vida pessoal, mas precisamos que nossos funcionários mantenham uma certa imagem perante a comunidade. Ela não foi demitida, mas transferida para um cargo interno sem contato com o público, com um corte significativo no salário. A pressão financeira se somou à pressão social que já enfrentava. Meus pais também começaram a sentir os impactos no trabalho. O antigo chefe do meu pai, Jim Peterson, já havia encerrado um contrato de consultoria com ele, mas agora deu entrevista para a imprensa explicando a decisão. Quando vi aquelas imagens, fiquei horrorizado, disse Jim. Um homem que ameaça uma criança enquanto favorece outras não representa os valores da nossa empresa. Nós trabalhamos com famílias, e famílias precisam confiar na gente perto de seus filhos. Minha mãe, por sua vez, enfrentou consequências na igreja. Além de ser afastada da liderança, várias famílias pediram que seus filhos não participassem de aulas onde ela estivesse envolvida. O pastor acabou pedindo que ela se retirasse temporariamente de todas as atividades com crianças. A questão de imagem é muito séria agora, explicou o pastor Williams. Precisamos proteger a reputação da igreja e, acima de tudo, garantir que as famílias se sintam seguras trazendo seus filhos para cá. O isolamento social foi se tornando total.
Meus pais deixaram de ser convidados para churrascos da vizinhança, perderam cargos na igreja e passaram a ser alvo de cochichos no supermercado. Os anos de aposentadoria, que deveriam ser marcados por encontros familiares e vida comunitária, viraram uma lição viva sobre as consequências dos próprios atos. Mas talvez o golpe mais duro tenha vindo de uma fonte inesperada: os filhos da Nina. Cerca de 6 meses depois do incidente, Michael, que havia acabado de fazer 7 anos, perguntou à mãe: Mamãe, por que o vovô queria bater na Lily, mas não na gente? Nina tentou desconversar, dizendo que tinha sido um mal-entendido, mas Michael insistiu com a lógica simples das crianças. Mas ele disse que não faria isso com a gente. Por que ele queria machucar a Lily e não a mim? Nina não conseguiu responder à pergunta do filho sem admitir que o avô tinha seus preferidos e que esses preferidos eram seus próprios filhos. A conversa a forçou a encarar a realidade do que havia presenciado e permitido. Tudo isso acontecia nos meses que antecederam o julgamento civil, e a pressão social crescente claramente influenciava as decisões dos meus pais. O advogado deles recomendou um acordo rápido, dizendo que isso faria a história desaparecer mais depressa do que uma longa batalha judicial. 3 meses depois de abrir o processo civil, ainda morando em Millbrow e enfrentando o caso criminal, Margaret recebeu uma proposta de acordo do advogado dos meus pais. Quando a notícia veio à tona, a igreja onde eles eram membros havia mais de 20 anos pediu que se afastassem de seus cargos. Meu pai era diácono e minha mãe liderava o ministério infantil Ironia Amarga, considerando o que haviam feito com Lily. A imagem não é boa, disse o pastor Williams. Segundo minha tia Susan, que ainda falava comigo, não podemos ter líderes condenados por abuso infantil. Meu pai também perdeu seu trabalho de consultoria numa construtora. O dono, Jim Peterson, homem de família, ficou horrorizado com as notícias. Não posso ter alguém que ameaça crianças representando minha empresa, teria dito. Enquanto isso, Nina tentou se reaproximar, querendo superar a confusão, mas eu já não aceitava sua neutralidade. Numa ligação, falei: você ficou parada e deixou nosso pai ameaçar minha filha com uma arma. Tirou seus filhos do perigo e deixou a minha sozinha. Não existe volta para isso. Ela protestou: achei que você fosse resolver, repetindo a mesma desculpa fraca que dera no tribunal. Eu resolvi, respondi. Só não do jeito que você esperava. A ordem de restrição significava que Lily e eu não podíamos participar das reuniões de família, mas isso não me incomodava. Não havia sentido em fingir normalidade. Em vez disso, foquei em construir uma nova rede de apoio para nós. A terapia de Lily progredia bem. A psicóloga infantil, Dra. Helena Foster, disse que ela estava processando o trauma de forma saudável. As crianças são incrivelmente resilientes, comentou a Dra. Martinez. O fato de você ter protegido e defendido sua filha ajuda a entender que ela não fez nada de errado. Ela ainda perguntava por que a avó havia dito que ela era ruim. Eu respondia: algumas pessoas falam coisas cruéis quando estão com raiva, mas isso não significa que sejam verdade. Você é perfeita exatamente como é. A psicóloga sorriu: exatamente. Você está dando a ela as ferramentas para entender que o problema foi o comportamento deles, não dela. Com o tempo, comecei a sentir que estávamos realmente livres. Lily florescia na nova escola, fazia amigos e os pesadelos haviam desaparecido. Eu mesma voltei a namorar e conheci alguém especial, David, paramédico, pai de um menino de 10 anos chamado Jake. Você fez o certo, David me disse certa noite, enquanto víamos Lily e Jake brincando no quintal. Proteger seu filho precisa vir primeiro, mesmo contra a própria família. Às vezes me pergunto se não fui longe demais, confessei. Maya, respondeu, segurando minha mão, eles ameaçaram sua filha com uma arma enquanto eram filmados. Estavam tão certos do direito de abusar dela que nem se importaram em ser gravados. Você não foi longe demais. Foi até onde precisava ir. 6 meses após o incidente, recebi um telefonema da minha tia Susan, irmã da minha mãe, com quem sempre fui próxima. Maya, preciso que saiba de uma coisa. Seus pais estão dizendo a todo mundo que você exagerou, que foi apenas disciplina normal. Não me surpreende, respondi. Mas ninguém acredita. O vídeo exibido no noticiário mostrou claramente o que aconteceu. Mesmo preservando a identidade da Lily, dá para ouvir tudo e ver a ameaça. As pessoas ficaram horrorizadas.
Eu não sabia que o vídeo havia sido divulgado. O promotor liberou partes editadas durante o julgamento, explicou Susan. Como eles estão lidando com o isolamento social? Perguntei. Mal. Seu pai tem bebido cada vez mais e sua mãe quase não sai de casa. Perderam a maioria dos amigos. Até Nina se afastou desde o processo civil. Senti um misto de emoções, alívio por ver que finalmente enfrentavam as consequências, mas também tristeza pelo desmoronamento total da nossa família. Perguntei, você acha que errei em ter levado tudo tão a fundo? Querida, disse Susan firmemente, eu vi o vídeo. Ouvi sua mãe chamando a Lily de um ruim. Vi seu pai pegar uma arma para ameaçar uma menina de 7 anos, deixando claro que nunca faria isso com os outros netos. Você não destruiu sua família. Eles destruíram. 1 ano depois do acordo, Lily e eu estávamos em um lugar muito melhor. Eu nos mudei para Riverside, uma cidade a 1 hora de Millbrook, onde ninguém conhecia nossa história e poderíamos recomeçar do zero. Lily estava indo muito bem no 2º ano e havia parado de fazer perguntas difíceis sobre os avós. Casei-me com David em uma pequena cerimônia no cartório, tendo seu filho Jake como testemunha e Lily como a daminha de flores. Estávamos construindo algo novo e saudável juntos, uma família baseada em respeito mútuo e proteção, não em favoritismo e abuso. A ordem de restrição contra meus pais ainda tinha 4 anos de validade, e eu não tinha a menor intenção de pedir que fosse retirada. Lily não precisava daquela toxicidade na vida dela, e eu também não. Na tentou me procurar algumas vezes, mas eu já tinha desistido das suas tentativas de reconciliação. Ela fez a escolha dela naquele dia, quando protegeu apenas os próprios filhos e deixou a mim enfrentar o perigo sozinha. Algumas traições simplesmente não têm perdão. Meus pais chegaram a tentar enviar cartões de aniversário e presentes de Natal para Lily por meio de conhecidos, mas devolvi todos sem abrir. Eles perderam o direito de serem avós no momento em que decidiram que ela valia menos que os primos. Você se arrepende de ter sido tão dura com eles? David me perguntou uma noite, enquanto víamos Lily e Jake caçando vagalumes no quintal. Nem por um segundo respondi. Eles me mostraram exatamente quem eram naquele dia, e eu acreditei. Lily merece muito mais do que pessoas que a enxergam como a imprestável. Agora ela tem melhor, disse David, apertando minha mão. Ela tem a nós. Enquanto escrevo isso, já se passaram quase 3 anos desde aquele dia terrível. Lily tem agora 10 anos, é confiante e feliz, sem lembrar de ter se sentido inferior aos primos. Ela não pergunta mais pelos avós, e nunca conheceu os pais de David, que a adoram e a tratam exatamente como tratam Jake. Meus pais ainda vivem as consequências do que fizeram. A saúde do meu pai piorou, o estresse e o isolamento não ajudaram na condição cardíaca. Minha mãe desenvolveu ansiedade e depressão, segundo a tia Susan. Eles viraram uma espécie de exemplo negativo na família, a prova do que acontece quando favoritismo e crueldade vão longe demais. Na e eu não nos falamos há mais de 1 ano. Ela ainda manda cartões de Natal para meu antigo endereço, que acabam chegando até mim, mas eu não respondo. Os filhos dela estão crescendo sabendo que tem uma prima que nunca puderam conhecer. Esse é o preço das escolhas que a mãe deles fez. Às vezes me perguntam se acho que exagerei, se a punição foi justa. A essas pessoas eu digo, assista ao vídeo. Ouça minha mãe chamando minha filha de imprestável. Veja meu pai ameaçando uma criança de 7 anos com uma arma, garantindo que nunca faria o mesmo com os outros netos. Veja minha mãe me agredindo fisicamente por eu tentar proteger minha filha. E depois me diga se eu fui longe demais. Eu não destruí minha família naquele dia. Eu apenas revelei o que ela sempre foi por baixo da superfície. Escolhi minha filha em vez de pessoas que a viam como descartável. E faria a mesma escolha de novo, sem pensar 2 vezes. Hoje Lily está segura. É amada incondicionalmente por pessoas que jamais sonhariam em insultá-la ou ameaçá-la com violência. Está crescendo sabendo que seu valor não depende de ser a favorita, porque conosco ela não precisa competir por amor. Isso vale cada ponte que queimei pelo caminho. Alguns podem dizer que vingança não é saudável, que eu deveria ter perdoado e seguido em frente. Mas isso não foi vingança. Foi proteção. Foi garantir que o que aconteceu com Lily nunca acontecesse de novo, nem com ela, nem com nenhuma outra criança que meus pais pudessem alcançar. Quando alguém mostra quem realmente é, acredite.
Quando alguém ameaça seu filho, proteja-o a qualquer custo. Quando dizem que seu filho vale menos que os outros, elimine essas pessoas da sua vida para sempre. Aprendi todas essas lições do jeito mais doloroso, mas aprendi por completo. E Lily nunca terá que aprender, porque eu garanti isso. O fio com que meu pai a ameaçou naquele dia foi descartado como prova depois do julgamento. Mas a memória do que quase aconteceu ficará comigo para sempre, o lembrete do porquê lutei tanto e do porquê nunca vou parar de lutar pela minha filha. Ela merece nada menos que proteção absoluta e amor incondicional. E, finalmente, é exatamente isso que ela tem.